Nós estamos falando dos dons espirituais e hoje à noite é o dom de exortação. Abre as suas Bíblias em Romanos 12, verso 8. Eu espero que você está lendo suas Bíblias diariamente. Eu sei, para mim, ontem eu estava lendo e um versículo especial parece que pegou a atenção da gente, e esse versículo tornou-se 5 páginas de mensagem para pregar. Então, é uma coisa especial. Você também deve estudar a palavra de Deus, porque tem pessoas no seu redor que precisam ouvir a palavra de Deus. Romanos 12, 8. Diz assim a palavra de Deus: o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que precede, com cuidado. E o que exercita, misericórdia com alegria. Então vamos tratar o que exorta. Usa este dom em exortar. Então tem o dom, então usa o dom. É o sentido. Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus e oramos que o Senhor possa orientar nosso estudo, que possamos realmente servir o Senhor na igreja local, usando os dons que o Senhor nos deu. Abençoe nosso tempo em volta à palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, estamos continuando o nosso estudo sobre os dons espirituais. Nós já descobrimos que tem dons que eram temporários, ou seja, apostólicos, foi só para os apóstolos, e dons que são para ministrar, para servir na igreja local. Até descobrimos que os últimos livros escritos não referem a esses dons, como quando Paulo escreveu Timóteo, ele falou o único versículo que meu pai sabia de cor. Ele falou com Timóteo para tomar um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Tudo bem, Paulo, porque você não curou ele? Ou chama Pedro, que já curava várias pessoas, porque não chamou de Pedro para curar ele? Porque o dom de curar estava acabando. Então, tem outros também. Nós temos Apocalipse que fala que adiciona a essa profecia, receberá as pragas que estão escritas nela. E quem tira, será tirado o seu nome do livro da vida. Uma coisa bem séria, mas mostra que a profecia terminou. E nós já sabemos línguas. É interessante, antigamente tinha esses pregadores pentecostais americanos chegando aqui no Brasil, e eles tinham de usar um tradutor. Eles não podiam falar português. Mas por que não? Você tem o dom de línguas, deveria falar sem precisar de aprender a língua. E tem outros também, milagres. Deus deu pessoas como Pedro, ele falou com aquela aleijado, falou: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, foi uma cura, um milagre e tudo. Tem milagres que nós já vimos na palavra de Deus. Bom, hoje em dia Deus ainda cura? Sem dúvida. Ele responde a oração e ele cura. Ele ainda faz milagres. O maior milagre é o quê? A salvação da gente. Eu não entendo como Deus podia amar esse mundo tão tenebroso
mas Ele amou. E o milagre da salvação está atuando em nossas vidas. E por isso nós agradecemos a Deus. Nós até descobrimos que os últimos livros escritos não referem a esses dons. Mas, como nós já lemos Romanos 12, tem certos dons que estão em operação hoje em dia. E nós já vimos um pouco. O entendimento correto da palavra de Deus nos faz saber que os dons atuais hoje em dia são os que são descritos em Romanos capítulo 12. Já estudamos sobre os dons de profetizar, que significa o quê? Declarar a palavra de Deus. E exatamente isso que os antigos profetas fizeram. Só que o jeito que eles pegaram a palavra foi de revelação particular. E nós pregamos pela revelação da palavra de Deus. Tem de ministrar, essa é servir o povo de Deus. Tem ministros, o seu dom é ajudar os outros, servir nas coisas talvez que os outros não gostariam de fazer. E o outro é ensinar os preceitos de Deus. E nós descobrimos o que é a diferença entre ensinar e pregar a palavra de Deus. Nós descobrimos que a pregação da palavra de Deus inclui ensinamento, mas inclui motivação para fazer algo segundo as normas, ou seja, os princípios da palavra de Deus. Enquanto ensinar só colocar os preceitos lá sem muita aplicação. Agora vamos examinar o dom de exortação. Exortação, a palavra traduzida, exortar é parakaleo. Refere à pessoa que chega ao lado da outra para ajudar. Essa, Dona Suzana pensou que foi 2 bichinhos subindo no muro. Mas uma pessoa ajudando outra pessoa subir. Essa parakaleo. Já viu, talvez já teve na sua vida uma pessoa já de idade que está bem fraquinho e tudo, e você ajuda tal pessoa a andar. Como é que você ajuda? Talvez pega o braço dele ou dela e você coloca o seu braço também e vai segurando, ajudando a pessoa a andar. Esta é parakaleo, chegando ao lado para ajudar a andar. O crente que tem o dom de exortação, no poder do verdadeiro Consolador, o Espírito Santo, é usado de Deus para chegar ao lado dos membros do corpo para lhes consolar, dar conforto, encorajar, aconselhar, exortar e insistir. Às vezes, temos, como eu vi, eu não sei se é netinho, sobrinho ou filha, não é? É todos os 3 hoje à noite. Mas ela está quase querendo firmar os pés e andar. Eu falei hoje que, olha, tem de esperar ela andar, porque o mundo não está pronto ainda. Quando a criança começa a andar, não tem mais sossego na casa e tudo, não é verdade? Mas como é que você ajuda uma criança que está começando a andar? Você pega os bracinhos dela e vai ajudar a andar. Ou você segura no colo e segurando ela, firmando, balançando, pulando e tudo, para firmar as pernas. Esta é a parakaleo, chegando ao lado para ajudar. Mas o sentido aqui é para ajudar espiritualmente. Como é que a gente ajuda espiritualmente? Nós temos, na realidade, chamar alguém para si mesmo. É como dizer, vem cá, eu te ajudo. Vem cá, eu vou gastar meu tempo ajudando você nesse certo tempo. Como a gente tem esse dom. Do ministério, o que eu gosto mais é do discipulado.
Normalmente na quarta-feira a gente faz o discipulado com duas famílias. Vamos um de 7 até 8h30, outro de 9. Ontem à noite foi até 11 horas. E tudo. E a gente gosta, porque está tratando com só poucas pessoas, 2 pessoas no caso, e está vendo elas crescer na fé, está vendo eles entender a palavra de Deus e tudo, e isso dá prazer para a pessoa que tem o dom de exortação. O dom espiritual de exortação é capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para ministrar palavras de conforto, consolo, encorajamento, ânimo, conselho a outros membros do corpo e também até chamar a atenção da pessoa que não está andando segundo as normas de Deus, mas que se sente ajudados emocionalmente e espiritualmente. É para ajudar a pessoa a andar. A exortação é útil no aconselhamento, no discipulado, pregação e no relacionamento de mentor. Mentor é o quê? O Lucas tem mentores de futebol. O mentor faz o quê? O mentor leva a pessoa e ensina a pessoa como deve fazer uma certa função. É normal, é um mentor. Num certo sentido, eu sou um dos 2 mentores dessa igreja, pegando os irmãos, ensinando a palavra de Deus. Esse é o dom de exortação. O corpo de Cristo é edificado na fé como resultado do ministério de pessoas com o dom de exortação. Nós colocamos muito ênfase no discipulado. O dom de exortação ou encorajamento se difere com o dom de ensino, porque a exortação é ligada à aplicação prática da palavra de Deus, enquanto alguém com o dom de ensino centra-se no significado e conteúdo da palavra de Deus. Um com o dom de exortação inclui a aplicação da palavra de Deus na vida da pessoa. Quem tem o dom de exortação pode se relacionar com os outros em grupos e individualmente, com compreensão, compaixão e orientação positiva. Essa pessoa que tem esse dom. Nota a diferença entre ensinar e exortar. O ensino diz: este é o caminho que deve seguir. Quem tem o dom de ensinar, é esse que ele fala. Esse é o caminho em que você deve andar. A exortação diz: eu vou ajudar a ir por esse caminho. Então, um fala: esse é o caminho, anda nela. E outro fala: eu vou te ajudar, vamos andar junto. Essa é a exortação. Uma pessoa com o dom de exortar pode ajudar outra pessoa e se mover do péssimo ao otimismo. Então a pessoa encontra uma pessoa que está deprimida, ou seja, não tem esperança, e ajuda aquela pessoa para andar no lado positivo, até às vezes contra a sua própria vontade, mas ajuda. Provavelmente o melhor exemplo bíblico de alguém com o dom de exortação é Barnabé. Então pode abrir as suas Bíblias em Atos capítulo 4, e vamos notar várias coisas sobre o homem Barnabé. Verso 36 diz assim: então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, fez a consolação. Barnabé tinha o dom de exortação que ele mostra na sua vida. Agora Atos 9, 27.
Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé está falando de quem? De Saulo. De Saulo. O povo tinha medo dele, porque foi ele que perseguia a igreja. Barnabé se aproximou do recém-convertido Paulo e apresentou-o a uma igreja receosa por causa da fama do antigo Saulo. Barnabé, o consolador, que tinha o dom de exortação. Agora, Atos 13º capítulo. Verso 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falavam-lhe e os exortavam a quem permanece na graça de Deus. Barnabé. E nesse caso, Paulo também tinha o dom. Nós podemos notar na vida de Paulo até que ele tinha vários dons. Ele tinha o dom de exortação, de profecia, de relatar a palavra de Deus. Ele tinha muitas dessas características. Barnabé encoraja os crentes a perseverar na graça de Deus. Em Atos 3,43, Barnabé encoraja os crentes a perseverar na graça de Deus. Em Atos 15, versos 36 a 41, vamos lá. Atos 15, versos 36 a 41. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Tal contendo houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos a graça de Deus. Então, esse versículo mostra o cuidado que Barnabé tinha para chegar ao lado de João Marcos. Mas mostra também que o Barnabé não era uma pamonha, não era uma moleza, não era uma pessoa que não tinha opinião. Ele tinha opinião e ficou firme conforme o dom que ele tinha. E muitas pessoas falam: não, mas Paulo estava errado em brigar e tudo. A verdade é que Deus usou essa situação para formar duas equipes de missionários. Antes eram uma equipe só, agora é duas. Então, talvez a gente veja como um erro, mas Deus multiplicou o ministério. Em outras palavras, Barnabé deu a Marcos uma segunda chance. Essa é a pessoa que tem o dom de exortação, que é dar mais uma oportunidade para fazer o que é certo. Durante todo o ministério de Barnabé, ele demonstrou o dom da exortação, chamando outras pessoas ao seu lado a fim de ajudar, confortar e incentivar elas a se tornarem mais eficazes para Cristo. Produção, servos, é o objetivo da pessoa que deu o dom de exortação. É um dos mais
particular e menos público, mas não deixe de ser também o exortador. Olha na sua Bíblia, 1 Coríntios 14, 3. 14, verso 3, terceiro versículo. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esse dom pode ser incluído com a edificação e consolação, enfim, tudo é um dom muito amplo para o crescimento da igreja. Para entender sobre o que devemos exortar, vamos ver as exortações de Paulo nas suas epístolas. Primeiro, Romanos 12:1 já conhecemos, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, temos misericórdia de Deus, que apresentareis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Romanos 14:30, vamos olhar lá. Não vamos olhar não. 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações, por mim e a Deus. Então, está pedindo aos irmãos o quê? Para fazer o quê? Para ser exortadores, não é? Praticar o dom de exortação, ficando junto com Paulo, ao lado de Paulo. 1 Coríntios 1:10, que não haja divisões. 1 Coríntios 10:1, que não ignoreis. Olha 1 Coríntios 10:1, só para relembrar o que fala o versículo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiverem todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então, puxando para si mesmo, Paulo está falando, olha, anda comigo. Filipenses 2, versos 1-4, que pensais a mesma coisa. Tudo disso está incluído. Vai com Filipenses capítulo 2 agora. 2, e vamos ler verso 1-4. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor e alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De novo, chamado ao lado, vamos trabalhar junto, vamos andar junto. 1 Tessalonicenses 3:1, que ninguém se inquieta com essas tribulações. Tem tantas coisas aqui, vamos olhar mais essa, que tem bastante tempo ainda, então. 1 Tessalonicenses 3, versos 1-5. Diz assim a palavra de Deus: por isso, não podendo esperar, mas achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Então, o que Paulo está dizendo? Mandamos o Timóteo lá para informar sobre a nossa situação, mas para encorajar
eles para andar segundo os princípios bíblicos. Então, de novo, é como devem andar. E 1 Tessalonicenses 4:1, que já estamos lá, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. De novo, a pessoa com exortação ensina não só onde deve andar, mas como deve andar. Como é que devemos exortar, consolar, dar conforto, encorajar e aconselhar? Como que devemos? 1 Timóteo 5:1 fala sobre o tratamento de anciões. Vamos para lá, 1 Timóteo 5:1. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços também, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs em toda a pureza. Então, não repreendas asperamente, é o primeiro, como devemos exortar. 2 Timóteo 4:1, com longanimidade. 2 Coríntios 4:2. Eu falei o quê? Obrigado. Desculpa a vergonha que eu passei. 2 Timóteo 4:2. Que pregues a palavra, enches em tempo e fora de tempo, corriges, reprendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Exortação exige paciência. E a paciência com a pessoa. Muitas vezes nós agimos, uma pessoa coloca a sua confiança no Senhor, e muitas vezes a gente age como aquela pessoa deve funcionar, ou seja, comportar-se como adulto. Mas aquela pessoa é neném em Cristo e tem que crescer. E a pessoa que tem exortação tem aquela paciência para ajudar tal pessoa a crescer. Tito 2, versos 6 e 15. Tito 2, logo depois de 2 Timóteo, verso 6, que fala: exorte semelhantemente os jovens que sejam moderados. Agora 15, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreza. Com toda a autoridade. Meus amados, nós devemos usar esse dom com toda a autoridade. Mas pensa bem, por que você tem autoridade sobre outra pessoa? Você está levando consigo a autoridade. Você leva a palavra de Deus e fala: assim diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus que tem que ter orientação. Como sempre falamos aqui, que nós somos batidores de Bíblias. A pessoa fala algo que parece que está errado, a gente bate a Bíblia e fala: tudo bem, me mostra. Onde está na palavra de Deus? E aí eu vou aceitar. Mas só a palavra de homem? Não. O dom de exortação. Paracaleo. Essa palavra significa encorajar ou dar conforto. Também vem do paracletos, que significa consolador, que é o Espírito Santo. Ensina que nós inspiramos outros à ação, levantar os caídos, encorajar os desanimados. Pensa bem, de novo, como eu falei, o que tem de ensino, fala: esse é o caminho que deve andar. Vai andar, depois vira direito, esquerdo, depois direito, vai andar assim, assim, assim. O que tem o dom de exortação, fala: eu vou contigo, ande comigo, vamos lá, eu vou te mostrar onde está, ou como deve andar. Geralmente pastores têm este dom, e o apóstolo Paulo exorta os pastores de Tessalônica a exercem esse dom. 1 Tessalonicenses 5,14 fala: rogamos-vos, exortamos-vos também, irmãos,
que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e seja paciente com todos. Eu já conversei, eu e pastor Robson, nós conversamos toda terça-feira. Eu já falei várias vezes, ele está aqui, ele pode falar, que toda mensagem tem de confortar os aflitos, desconfortar os confortáveis e pregar a salvação. Não é verdade, pastor? E tudo, essa é a nossa responsabilidade, e Paulo explica isso em 1 Tessalonicenses 5,14. É a função de exortar. A realização. O seu maior prazer está em ver os resultados espirituais em outras pessoas. Eu gosto de ver a pessoa crescendo. É uma alegria para mim. Para muitas pessoas, talvez a alegria é ter multidão de pessoas. Eu gostaria de ver a nossa igreja cheia também. Eu falei com o irmão José, eu estou doidinho para construir a nossa igreja e tudo, e encher a igreja. Esse é o ânimo da gente, mas esse é o coração de missionário. Mas exortação, a pessoa gosta de só ver individualmente o crescimento na pessoa, o perigo. Considerar os seus resultados como méritos. Sentir frustrado quando os resultados não forem evidentes. A gente fica frustrado. Eu fico frustrado depois de trabalhar com umas pessoas por muito tempo e depois a pessoa desiste. E tudo dá uma tristeza, mas essa faz parte. Quem é que tem a responsabilidade de exortar? Quem? Mesmo que alguns tenham o dom de exortar, todos nós temos a responsabilidade. Hebreus 3:3, exorta-vos mutuamente cada dia. É nossa responsabilidade de exortar um ao outro. Hebreus 10:25, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos, de novo, para Cleo, uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. É nossa responsabilidade. A razão que nós reunimos não é só para sofrer e tentar de não dormir no culto, mas é para exortar, animar um do outro, como nós estamos aqui para fazer isso hoje à noite. Mesmo as pessoas que têm Cristo, mas sem ter sua vida correta diante de Deus, seu ministério de exortação fica sem efeito ou com um mau efeito, pois seu procedimento desmente as suas boas palavras. Então, eu tenho de exortar uns os outros, eu tenho também de manter minha vida correta diante de Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa tem essa responsabilidade. Exortação, chamar a pessoa para o seu lado, para andar junto com você. Vamos praticar esse dom. Talvez você tenha o dom mesmo. Então, vai usar o dom, cultivar o dom, para ajudar uns aos outros. Amém? Então vamos orar. Precioso Pai, pedimos que o Senhor possa ajudar a gente realmente fazer a Tua vontade. E, Pai, que possamos realmente desenvolver a atividade de exortação e a pessoa que tem o dom possa usar o dom para honrar o Senhor, edificar o seu próximo e ganhar almas. Em nome de Jesus Cristo e ora. Amém? Amém. Então é isso aí. Vamos ter nosso tempo de oração.